Olá, tudo bem com vocês? Então essa será a nossa segunda aula de língua portuguesa, tá? Hoje a nossa aula vai ser sobre advérbios e locuções adverbiais. Vocês vão abrir a apostila na página 51, tá bom? Vamos lá então? Advérbios e locuções adverbiais. Número 1. Releia este trecho da crônica. Se estou com meu irmão, fico olhando fixamente para o seu sanduíche bem feito com cara de mendiga. Perceba que a palavra fixamente acrescenta um sentido à forma verbal, ficar olhando. Ficar olhando fixamente é diferente de ficar olhando apenas. Ela indica o modo como a personagem olha para o sanduíche. Então, essa palavra aqui, ó, fixamente, ela mudou o sentido do verbo. Qual era o verbo que nós estamos falando? Ficar olhando. Então, é diferente de uma pessoa que fica olhando. E uma pessoa que fica olhando fixamente. Fixamente vem do verbo fixo, fixar. Então, eu fixo o meu olhar em determinado lugar. No caso, a personagem fixou o seu olhar no sanduíche do irmão, tá bom? Letra A. Fixamente se refere a que expressão? Então, nós vamos fazer juntos. A palavra fixamente se refere à expressão fico olhando. Olha lá na frase, vamos ler novamente o trecho. Se estou com meu irmão, fico olhando fixamente para o seu sanduíche. Então, a resposta é fico olhando. Tudo bem? Letra B. Essa palavra informa uma qualidade da ação ou informa o modo como a ação acontece? É uma qualidade ou um modo? Olhar fixamente. A resposta correta é informa o modo como a ação acontece. O modo, a maneira como acontece, tá bom? Número 2. Releia este trecho da crônica. Outro trecho, vamos ler? Minha mãe estava na sala, vendo um programa de culinária apresentado por uma mulher gorda e loira. Quais palavras aqui estão grifadas, estão em negritos? Na sala, tá bom? O que as palavras destacadas indicam? O que indica essas palavras na sala? Indica o lugar onde a mãe estava, não é isso? Minha mãe estava na sala vendo um programa de culinária. Então, o que as palavras na sala indicam o lugar onde a mãe da personagem estava, tá bom? Agora, aqui embaixo temos uma explicação do que é advérbio e locuções adverbiais. Presta atenção, ó. As palavras que indicam as circunstâncias em que ocorre a ação são chamadas de advérbios. Palavras como hoje, ontem, amanhã, que são noção de tempo, né? Quando eu falo hoje eu vou à escola, ontem eu fui ao supermercado, amanhã eu irei à missa. São noções de tempo, de quando a ação acontece. Devagar, fixamente, são noção de modo. Como? Como acontece? Aconteceu devagar, aconteceu rápido, aconteceu fixamente. São exemplos de advérbios. Agora, quando duas ou mais palavras têm o mesmo valor de um advérbio, como na sala, ela está em um lugar. Em que lugar? Na sala. Elas recebem o nome de locução adverbial. Então, o advérbio, o que acontece? O advérbio, ele modifica o verbo. Verbo a gente já estudou que é uma ação que acontece. Cantar, falar, correr, abraçar, estudar, assistir e assim por diante. Quando tem uma palavra junto, na mesma frase, que modifica o verbo, por exemplo, ontem
Cantei bastante ontem. Não, peraí. Na festa da minha irmã cantei bastante. Onde você cantou bastante? Na festa? Agora se eu mudo a frase, ó. Ontem, na festa da minha irmã, cantei bastante. Quando aconteceu a ação? Ontem. Então, ontem seria um advérbio. Bom? Página 52, vamos lá? Leia esta tira do Armandinho. Acharam? Página 52? Vamos lá. Filho, hoje no jantar teremos um pato. Isso é legal. Ele pode sentar do meu lado? Entenderam? Vamos repetir? Filho, hoje no jantar teremos um pato. Isso é legal. Ele pode sentar do meu lado? Por que é possível afirmar que a tira do Armandinho apresenta humor? Converse com professores e colegas. Letra A. O que o pai de Armandinho quis dizer no primeiro quadrinho? O que o pai do Armandinho, quando ele falou assim, filho, hoje nós teremos um pato no jantar? O pai do Armandinho quis dizer que seria a refeição, que seria o prato principal, que o pato seria o prato principal do jantar. O que o Armandinho entendeu que causa humor nessa tirinha? O que ele entendeu? Ele entendeu que o pato seria um convidado, que seria uma pessoa a mais que estaria presente ali no caso. Tudo bem? Releia o primeiro quadrinho e responda. Filho, hoje no jantar teremos um pato. Que verbo aparece na fala do pai do Armandinho? Qual é o verbo que aparece no primeiro quadro da tirinha? Filho, hoje no jantar teremos um pato. Verbo indica ação, algo que está acontecendo. Qual é o verbo? Circula e escreva. Teremos. Acha lá o verbo teremos, circula na tirinha e escreva na letra A. Letra B. Sublinhe as palavras que expressam a circunstância em que os personagens terão um pato. Vamos ler a mesma frase novamente. Filho, hoje, no jantar, teremos um pato. As expressões... Sublinhe as palavras que expressam as circunstâncias em que os personagens terão um pato. A frase é a mesma. Filho, hoje no jantar teremos um pato. O que é sublinhar? É passar um traço. Eu tô sem caneta aqui, tá? Abaixo da palavra. Bom, isso é sublinhar. Vocês podem também passar o marca-texto direto na palavra, tá bom? Então, quais palavras que expressam as circunstâncias? Tá, vai ter um pato na casa do Armandinho. Quando? Hoje. Onde esse pato estará? No jantar. Então, as palavras que vocês vão sublinhar é hoje no jantar, tá bom? Letra C. As expressões que você grifou hoje no jantar é um advérbio e locução adverbial com noção de espaço ou um advérbio e locução adverbial com noção de tempo? A segunda opção, advérbio e locução adverbial com noção de tempo. O advérbio desta frase é a palavra hoje e a locução adverbial, que é mais de uma palavra, no caso, no jantar. Tá bom? Letra D. Reescreva a frase, filho, hoje no jantar teremos um pato, substituindo o advérbio hoje e a locução adverbial no jantar por outros que também expressem noção de tempo. Então, vocês vão escrever uma frase, a mesma frase, filho, vírgula, hoje no jantar teremos um pato, só que vocês vão substituir a palavra hoje e a palavra no jantar. Então, uma sugestão, filho, amanhã, no almoço, teremos um pato.
Poderia ser assim também, não poderia? É uma sugestão, tá? Página 53. Releia o terceiro quadrinho da tia. Terceiro quadrinho. Ele pode sentar do meu lado? A quem se refere a palavra ele? Lembra? Ele é um pronome pessoal que a gente já estudou. Se refere ao pato. A expressão do meu lado indica circunstância de tempo, de modo ou de lugar? Do meu lado, nesse caso, de lugar. Que lugar que o pato se sentará? Do meu lado. À minha frente, atrás, mas nesse caso do meu lado. É uma noção de lugar. A qual verbo essa expressão se relaciona? Ao meu lado. Ao verbo se sentar. No caso, ele não fala. Ele pode sentar do meu lado? Qual verbo? Sentar. O verbo sentar ao meu lado. Letra D. Reescreva a fala do Armandinho, substituindo do meu lado por outra locução adverbial ou advérbio com noção de espaço. Então, vocês vão reescrever esta frase. Ó. Ele pode sentar do meu lado? Vocês vão substituir. Ele pode se sentar. Ele pode sentar. Não pode usar a palavra do meu lado, que no caso é uma locução adverbial. Uma sugestão que vocês podem usar. Ele pode se sentar à minha frente? Ele pode se sentar aqui? Ele pode se sentar lá? São 3 sugestões que vocês podem usar para reescrever, tá bom? Leia a seguinte frase. Número 6. Sempre vejo rosas pelo caminho. Vamos ler de novo? Sempre vejo rosas pelo caminho. Letra A. Qual é o verbo dessa frase? A palavra vejo. Qual é a ação? Sempre vejo rosas pelo caminho. Do verbo ver. B. Qual palavra indica a ação descrita pelo verbo que se repete constantemente? Qual palavra nesta frase mostra que essa ação de ver, eu vejo, se repete constantemente? A palavra sempre, né? Porque fala, sempre vejo rosas pelo caminho. Quer dizer que toda vez que ele anda pelo caminho, ele vê rosas. Letra C. A palavra sempre é um verbo? Não, não indica uma ação. É um substantivo? Não, substantivo é tudo que dá nome, tudo que nomeia. É um advérbio? Sim. Noção de tempo, né? Noção de tempo. Sempre, sempre vejo. Compare estas frases. Olha a frase. Sempre vejo rosas pelo caminho. E a outra frase. Vejo rosas pelo caminho. A frase reescrita, vejo rosas no caminho, vejo rosas pelo caminho, mantém o mesmo sentido da original? Explique. Vamos comparar então. Olha a frase original. Sempre vejo rosas pelo caminho. A outra frase. Vejo rosas pelo caminho. Tem o mesmo sentido? Mesmo significado? Não, né? Não tem. Por quê? Porque a segunda frase fala vejo rosas pelo caminho. Quer dizer que eu estou vendo neste caminho. Na primeira frase, indica que eu vejo sempre, a todo momento, a toda hora. Tudo bem? Então, eu vou gravar esse vídeo da aula 2 em 2 partes. Porque a página 54, ela já muda de assunto. Ela já entra em outro conteúdo. Então, vocês vão fazer aqui até a 53. E o vídeo da aula 2, parte 2, a gente vai fazer a 54 e a 55. Tá bom? Então, vamos lá. Advérbio é a palavra que modifica o verbo. Se for uma palavra só, é um advérbio. Se for mais de 2, é uma locução adverbial. Tá bom? Até a segunda aula.